Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos ver a história de Moisés, tá pessoal? Que está aqui na minha primeira Bíblia. Minha primeira Bíblia apresenta a família de Israel foi morar no Egito graças a José. Eles viveram lá por centenas de anos. Eles se multiplicaram ao longo do tempo, se tornando muito numerosos. A família de Israel era conhecida como os israelitas ou os hebreus. Muitos anos depois, um homem mau começou a reinar como faraó, que não se importava com o que José havia conquistado no Egito. Ele não gostava dos israelitas. Como havia muitos deles, o faraó temia que todos se juntassem à guerra contra os egípcios. Então, ele fez os israelitas trabalharem duro para ele. Ele os tornou escravos. Então, ele teve a ideia de matar todos os meninos israelitas Meu Deus! para que eles não se multiplicassem mais. Havia um homem da tribo de Levi que se casou com uma esposa da sua própria tribo. Eles tiveram um filho muito bonito. Eles fizeram todo o possível para que o seu filho vivesse. Por 3 meses, eles conseguiram manter o bebê escondido. Mas ele sabia que seu tempo estava se esgotando. Deve haver algo que possamos fazer para salvá-lo, disse ela ao marido. Noite após noite, eles oravam para que descobrissem algo. As outras crianças, Miriam e Arão, oravam com eles. Então, a família teve uma ideia. A mãe do bebê teceu uma cesta de vime. Eles pegaram o bebê, o embrulharam em um pano macio e o colocaram na cesta. Miriam e sua mãe levaram a cesta para o rio Nilo. A colocaram na beira da água e a cesta flutuou rio abaixo. A irmã do menino, Miriam, ficou à distância para ver o que aconteceria com ele. Nesse exato momento, a filha do faraó desceu para tomar banho no Nilo. Enquanto suas donzelas passeavam pela margem do rio, de repente, a filha do faraó viu a cesta entre os juncos e ordenou que uma de suas donzelas fosse buscá-la. Quando ela levou a cesta para a margem, ao abri-la, exclamaram as meninas ao verem o bebê chorando. Deve ser um menino hebreu, disse a princesa. Ela sabia que seu pai, o faraó, havia ordenado a morte das crianças hebraicas. Ela ficou com pena dele e disse: "Parece que ele está com fome. Será que temos algo para dar a ele?" Miriam estava observando. Ela queria que a princesa salvasse a vida do seu irmãozinho. Então ela correu para a princesa e disse: Olá! "Conheço uma mulher hebreia que poderia alimentá-lo. Você quer que eu vá buscá-la para criar a criança para você?" "Sim, vá buscá-la", disse a princesa. "Uma vez que ele possa comer sozinho, você poderá trazê-lo de volta para mim. E eu o criarei como meu filho." "Como será o nome do bebê?" perguntou uma empregada. "Moisés. Ele se chamará Moisés, porque eu o tirei da água." Foi assim que a mãe da criança o pegou e o criou. Uma vez que a criança cresceu,
ela o deu à filha do faraó. E ela o adotou como seu filho. Quando Moisés cresceu, ele sabia que era hebreu e não egípcio. Sempre que via seu povo sendo tratado como escravo, ficava muito zangado. Não é justo, disse ele à princesa. Não podemos nos opor às ordens do faraó. Ele é o rei. Um dia, enquanto caminhava, Moisés viu um egípcio espancando um escravo hebreu. Moisés estava desesperado. Olhou para os dois lados e, não vendo ninguém... Não! Deixe pra lá! Gritou ele. Moisés bateu com força no egípcio. E ele caiu morto na areia. Então, Moisés o enterrou ali mesmo. No dia seguinte, Moisés saiu para passar novamente e viu dois hebreus brigando. Ei, por que você bate no seu parceiro? Os hebreus notaram as roupas finas que Moisés usava. Quem é você para nos dizer para não lutar? Ele respondeu. Está pensando em me matar como matou o egípcio? Isso causou medo a Moisés, pois ele pensou: se esses dois escravos sabem que eu matei o egípcio, quem mais saberia? Faraó vai mandar me matar? Devo deixar o Egito, e logo. Meu Deus! E, de fato, Faraó descobriu o que havia acontecido e ordenou que Moisés fosse morto. Os guardas seguiram Moisés pelo deserto. Mas ele já havia fugido antes. Moisés chegou a uma terra chamada Midian e de lá iniciará os planos de Deus com ele. Depois de uma longa jornada, Moisés conseguiu escapar do faraó e chegou a uma terra chamada Midian. Lá, Moisés deitou-se perto de um poço para descansar da viagem. Nesse momento, chegaram 7 meninas que costumavam tirar água do poço para dar de beber às suas ovelhas. Mas os pastores que chegavam as maltratavam e impediam-nas de beber água do poço. O poço é nosso! Saia daqui! Eles disseram a elas. O poço pertence ao nosso pai, não a vocês. Elas responderam. Moisés, vendo tudo o que estava acontecendo, interveio em seu favor e as defendeu dos pastores. Mais tarde, ele as ajudou a tirar água do poço e deu de beber às suas ovelhas. As meninas eram filhas de um sacerdote de Midian, chamado Jetro. Jetro não era hebreu, mas era um homem bom que amava muito a Deus. Quando as filhas chegaram em casa, Jetro perguntou a elas: por que voltaram tão cedo? Porque um estrangeiro egípcio nos libertou dos pastores e nos ajudou. Elas responderam. Ele até nos trouxe água do poço e deu de beber ao rebanho. E onde está este homem? Ele perguntou. Por que o deixaram sozinho? Convide-o para comer. As meninas procuraram Moisés e o convidaram para comer. Jetro, vendo que Moisés era uma boa pessoa, lhe propôs a ficar e morar em sua casa. E ele aceitou. Alguns dias depois, Moisés e uma das filhas de Jetro, chamada Zípora, se apaixonou e eles se casaram. Eles tiveram 2 filhos, um chamado Gerson e o outro Eliezer.
tempo depois, o rei do Egito morreu Dios mío. e um novo faraó surgiu. Os israelitas pensaram que deixariam de ser escravos, mas foi o contrário. Acabou sendo muito pior. Oh, no. Continuaram a lamentar a sua condição de escravos. Clamaram a Deus que os ajudasse. Pensaram que Deus os tinha abandonado. Um dia, no Monte Horebe, Moisés estava cuidando das ovelhas de Jetro. E de repente, ele viu algo muito estranho. Em uma montanha, ele viu um arbusto chamado sarça, pegando fogo. Moisés notou que a sarça não foi consumida e disse: "Uau, que incrível! Vou ver o porquê deste arbusto não ser consumido." Então Moisés ouviu uma voz lhe dizendo: "Moisés." "Hã? Aqui estou." "Moisés, não se aproxime", disse a voz. "Tire suas sandálias, porque você está pisando em solo sagrado." Quem é você?" "Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó." Ao ouvir isso, Moisés caiu no chão. Ele tinha medo de olhar para Deus. E Deus lhe disse: "Vi como os egípcios tratam meu povo com crueldade. Chegou a hora de resgatá-los. Eu os trarei de volta à terra que prometi a Abraão e Isaque. Uma terra bonita, boa e espaçosa. Uma terra onde abundam leite e mel. Refiro-me ao país de Canaã." Então, prepare-se para ir, Moisés. Ele o enviou ao faraó para tirar o povo, os israelitas, do Egito. Moisés lhe disse: Mas quem sou eu? Eu não sou importante o suficiente para dizer ao faraó para deixar o nosso povo sair do Egito. Eu estarei contigo. Mas os israelitas não vão acreditar em mim que falo por ti, disse Moisés. Como vou dizer a eles se me perguntarem qual é o teu nome? O que vou responder? Deus lhe disse: "Eu sou o que sou. Esse é o meu nome. Eu sou enviado." Assim você dirá às pessoas: "Diga que o Deus que os escolheu como um povo especial te enviou." Moisés não se sentia pronto para fazer o que Deus lhe pedia. E tentou dar muitas desculpas. E se quando eu disser a eles quem tu és, eles não acreditarem em mim, o que eu farei? Os anciãos e líderes israelitas acreditarão em você, Deus lhe disse. E para provar que estou contigo, peça a Faraó que permita que você leve o povo ao deserto em uma jornada de 3 dias para me adorar. Eu sei muito bem o que Faraó não vai aceitar. Então mostrarei meu poder e castigarei todos os egípcios. Estou procurando o meu telefone. Podes pôr, só não é problema agora, senão faz frio. Entendes? Entende uma camisola branca? Vamos levar essa, se não fizer frio, pois. Eu podia ajustar essa roupa. Eu vou ficar bem melhor. E esse aqui fica na costa. Eu vi se aí tem cama. Tem cama. Não, tem casa de banho, se quiseres trocar de roupa. Levamos essa assim. Fica muito bem. O que achamos?
está saldo, não, Enzo? Enzo. Enzo também, né? Estou coçando, tá rasgado aqui. Ouve. Dá pra aquela... Muda de E roupa. Moisés disse: Mas e se eles Foi ainda não me aquela ouvirem? camisola que tu queria. Deus lhe perguntou: Espera, O que você foi tem uma na mão? calção jeans e um Minha chinelo vara. de Ele jogador. respondeu: É? Jogue no chão. Ele disse. Moisés deixou cair no chão. E o cajado se transformou em uma cobra. Moisés então tentou fugir, mas Deus ordenou que ele a agarrasse pela cauda. Assim que Moisés pegou a serpente, ela se tornou o cajado novamente nas suas próprias mãos. Agora, leve sua mão ao peito. Moisés levou a mão ao peito e quando atirou, estava tudo coberto de lepra. Leve-a de volta para o seu peito, Deus disse. Moisés colocou a mão de volta no peito e quando atirou, estava curado todo o resto do seu corpo. Se com o primeiro sinal milagroso eles não acreditarem ou ouvirem, Deus disse, talvez eles acreditem em você com o segundo. Ó Senhor, eu não sou muito bom em falar. Sou lento para falar e desajeitado com a minha língua. É muito difícil falar, insistiu Moisés. Moisés tentou inventar todas as desculpas imagináveis para Deus enviar outra pessoa. Deus se irritou com Moisés e disse: enviarei seu irmão Arão. Ele irá encontrá-lo para ir com você. Ele é um bom falador. Arão falará ao povo por você. Você lhe dirá tudo o que eu lhe disser. E não se esqueça de levar essa vara com você, pois com ela você fará sinais milagrosos. Tudo bem. Ele levou sua família e se despediu do seu sogro. Ok, bye. Moisés e a sua família começaram a viagem de volta ao Egito. Moisés carregava uma vara na mão, que seria a ferramenta que Deus usaria para demonstrar seu incrível poder aos israelitas e aos egípcios. Moisés foi para o Egito, assim como Deus lhe ordenou. No caminho, Moisés encontrou seu irmão Arão e eles se cumprimentaram. Arão lhe disse que Deus falou com ele, lhe dizendo para encontrá-lo no deserto. Moisés comunicou a seu irmão tudo o que Deus havia ordenado que ele dissesse e todos os sinais milagrosos que ele ordenou que ele realizasse. Quando finalmente chegaram ao Egito, Moisés e Arão reuniram todos os israelitas. Arão, além de repetir tudo o que Deus havia dito a Moisés, também realizou sinais milagrosos aos olhos do povo. Eles lhe disseram que Deus estava cuidando deles e que ele havia visto sua aflição. Os israelitas prostraram-se e adoraram a Deus. Depois disso, Moisés e Arão foram até o faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me adore 3 dias no deserto. E o faraó disse: não? Quem é esse Deus para eu obedecê-lo e deixar os hebreus irem? Eu não vou deixar a cidade ir. O Deus dos hebreus veio ao nosso encontro, lhe disseram. Portanto, devemos fazer uma viagem de 3 dias ao deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Caso contrário, ele poderá punir os egípcios com pragas. Por que distrair as pessoas dos seus trabalhos? Você não os deixa trabalhar?
disse o faraó. E ele os expulsou dali. E naquele mesmo dia, o faraó obrigou os israelitas a trabalhar mais para que não ouvissem o que Moisés e Arão diziam. É por sua culpa. Moisés, vendo isso, orou. Ó Senhor, por que tu tratas esta cidade tão mal? Foi para isso que o Senhor me mandou? Desde que fui até Faraó e falei com ele em seu nome, ele não fez nada, além de tratar mal este povo, e o Senhor não fez nada para libertá-los. E Deus lhe disse: já que Faraó não o deixa sair, vou mostrar meu poder. Eles saberão que eu sou Deus. Moisés falou com Deus: e como o Faraó vai me ouvir se eu sou desajeitado para falar? Deus lhe disse que estava tudo bem. Ele lembrou a Moisés que não era ele quem falava, mas seu irmão Arão. Ele avisou a Moisés que quando o Faraó dissesse não, Deus agiria e todos os egípcios saberiam que ele é o Senhor. Moisés e Arão voltaram a Faraó. O Senhor disse a Moisés: quando o Faraó lhe pedir para fazer um milagre, diga a Arão para pegar seu cajado e jogá-lo no chão diante de Faraó. Assim a vara se tornará uma serpente. Blá, 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 milagre. Assim fez Moisés. E o cajado de Arão transformou-se em uma serpente. Nha. Mas Faraó chamou sábios, magos e feiticeiros egípcios para fazerem o mesmo. Pata de cabra. Os cajados de cada um também se tornaram serpentes. No entanto, a serpente de Arão comeu as outras. Apesar disso, Faraó endureceu ainda mais o seu coração e recusou a liberar o povo. Deus disse a Moisés: já que Faraó não aceitou, era hora de agir. Então, Deus lhes disse para irem ao rio Nilo. Quando o Faraó saísse para se banhar, Deus lhes disse o que fazer. Ali, Moisés, por meio de Arão, disse ao Faraó: o Deus dos Hebreus me enviou para dizer a vocês: deixe meu povo ir para que me adorem no deserto. Mas, como você não quis obedecer, o Senhor diz: agora você saberá que eu sou o Senhor. Arão atingiu o rio Nilo com seu cajado. E imediatamente o rio e todas as águas do Egito se transformaram em sangue. Todos os riachos, poços e lagoas estavam cheios de sangue. Meu Deus! Os peixes morreram e o rio cheirava a podre. E ainda assim, o Faraó não deixou o povo ir. Não. Faraó chamou seus adivinhos e feiticeiros para se livrar dessa praga. Não, praga. No entanto, Deus o removeu somente quando Moisés lhe pediu. Poucos dias depois, Moisés e Arão pediram novamente a Faraó que deixasse o povo ir. Eles o avisaram que mais pragas viriam, mas, como o Faraó estava cheio de orgulho, ele se recusou a deixá-lo sair. Não. Então, Deus enviou mais 9 pragas à terra do Egito para demonstrar seu poder. Pragas das rãs. Milhares de rãs saíram do rio. Por favor, diga ao seu Deus para parar esta praga, Faraó disse a ele. Ok. Você vai deixar meu povo ir? Não. Ok. Praga de piolhos. O pó da terra se transformou em piolhos e atacou os egípcios. Chega! Você vai deixar meu povo ir? Não. Está bem. Praga das moscas. Milhares de moscas atacaram os egípcios. Já? Não. Tudo bem. Praga no gado.
animais egípcios morreram. Como o faraó recusou, mais pragas vieram. A praga de úlceras. A praga do granizo. Praga de gafanhotos. A praga das trevas. Deus fez o sol parar de nascer por 3 dias no Egito. Havia escuridão em todo o país. E, no entanto, o faraó se recusou a deixá-lo sair. Até que, finalmente, veio a última praga. O faraó ficou tão zangado que não quis ouvir Moisés e Arão. Deus havia advertido Moisés sobre a 10ª e última praga, que faria com que Faraó deixasse o povo de Israel ir. Moisés disse a Faraó: se você não concordar em libertar o povo, o filho mais velho de todas as famílias morrerá. Sejam pobres ou Baixa um ricos, pouco. livres ou escravos. A primeira prole de cada animal também morrerá. No entanto, os filhos da família hebraica estarão seguros. Faraó decidiu não acreditar no poder de Deus. Ele fechou a mente e disse: isso nunca pode acontecer. Eu sou o rei do Egito. Saia daqui! Ele gritou para Moisés. Você foi avisado, Faraó. Você poderia evitar tudo isso. Você só tinha que deixar o povo israelita ir. Moisés gritou com ele: cumprimento! E Moisés foi embora. O povo de Israel estava com medo desta última praga. Quando eles ouviram o que Deus iria fazer, eles se perguntaram: como estaremos seguros? Moisés disse a eles: Deus nos protegerá se naquela noite todos obedecermos a Ele que nos mandou fazer. Moisés e Arão explicaram tudo o que Deus lhes disse. Todos tinham que pegar um cordeiro limpo, pintar o batente da porta de suas casas com o sangue daquele cordeiro e depois comeriam. Assim, quando o anjo da morte passasse pelo Egito, ele saberia quais casas deixar em segurança. Assim, ele saberia onde o povo de Israel vivia e quem obedeceu. A noite da última praga foi chamada de Páscoa. Moisés e Arão disseram ao povo que eles deveriam se lembrar daquela noite. Eles fariam festas, comendo cordeiro e pães ázimos. E eles deveriam contar essas histórias de tudo o que aconteceu para todas as suas gerações. À meia-noite, o anjo da morte levou todos os primogênitos. Mas não entrou nas casas marcadas com sangue. Naquela noite, houve grande pranto em toda a terra do Egito. Blá, blá, blá. Blá, 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 blá. Quando o faraó soube que seu filho havia morrido, ele não teve escolha, a não ser chamar Moisés e Arão. Vai, disse o faraó. Saiam da minha terra e vão servir ao teu Deus, como haviam dito. Peguem todos os seus pertences e não voltem. E, por favor, diga ao seu Deus para me abençoar também. E eles foram embora. O povo egípcio, por sua vez, deu objetos valiosos aos israelitas para que saíssem de sua terra o mais rápido possível, pois diziam: se ficarem, podemos nos considerar mortos. Após 400 anos, o povo de Israel finalmente deixou o Egito. Hey. Faraó, por sua vez, sentiu-se tão frustrado e humilhado e decidiu não ficar de braços cruzados. Os israelitas deixaram o Egito, indo para a cidade que Deus lhe havia prometido, Canaã. Mais de 600.000 pessoas estavam a pé, sem contar as crianças. Também com eles estavam pessoas de outros países. 6 grandes rebanhos de animais. Eles tinham pouca comida com eles.
porque tinham sido expulsos do Egito. Por isso, não tiveram tempo de se preparar o suficiente. Durante sua estadia no Egito, Moisés pegou os ossos de José e os levou consigo. Pois José havia dito aos israelitas: você pode contar com Deus para vir em seu auxílio. Quando isso acontecer, leve meus restos mortais com você. E assim o fizeram. Deus mostrou ao povo de Israel o caminho. Durante o dia, ele os conduziu por um pilar de nuvem. E à noite, ele se tornou um pilar de fogo para dar-lhes a luz. Desta forma, ele poderia viajar de dia e de noite. Nunca o pilar de nuvem deixava de guiar o povo de dia, nem o pilar de fogo à noite. O povo de Israel teve uma longa jornada e passou por diferentes terras. Eles viviam em uma terra chamada Goshen, na terra do Egito. Eles partiram da cidade de Ramsés na direção de Sucot. Deus não os levou pelo caminho curto, porque esse caminho atravessou a terra dos filisteus. Deus disse: se eles fossem por esse caminho, os filisteus os atacariam. O povo mudaria de ideia e eles iriam querer voltar ao Egito. Por isso, ele os fez dar a volta pelo caminho do deserto. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, onde começa o deserto. A partir daquele dia, o Senhor os conduziu por pilares de nuvens e fogo. Em seguida, ordenou que voltassem ao acampamento em frente a uma terra chamada Pi-Harirot, e ficava junto ao Mar Vermelho. Ele os conduziu até lá, porque Deus tinha um plano. No Egito, o faraó estava muito zangado com o povo israelita. Descobriu onde eles estavam localizados e pensou que estavam perdidos no deserto. Tanto ele quanto seus funcionários haviam mudado de ideia sobre deixá-los ir em liberdade e disseram: como poderíamos deixar os israelitas irem embora e abandonar o trabalho? E agora, quem vai construir os edifícios e fazer os tijolos? Naquele momento, o faraó ordenou que sua carruagem e um pequeno exército estivessem preparados para ir atrás dos israelitas. Ele levou consigo 600 das melhores carruagens, cada uma sob o comando de um oficial. O faraó, todo o seu exército, cavalos, carros, cavaleiros e tropas egípcias partiram atrás dos israelitas. Os israelitas, com seu ar triunfante, acampados na margem do Mar Vermelho, Deus disse a Moisés: o faraó está atrás de você, mas ele vai pensar que você está preso entre o mar e o seu exército. Esta será mais uma oportunidade para demonstrar meu poder. Os egípcios saberão que eu sou Deus. Os israelitas estavam acampados muito felizes, mas algo estava errado. Aqueles que estavam na borda do campo podiam sentir as vibrações no solo. Eles olharam para cima e viram uma nuvem de poeira se aproximando. O faraó está nos perseguindo! E todos eles ficaram ali, incapazes de se mover para qualquer lugar, a não ser para o mar. Estamos encurralados! Eles gritaram. Eles chamaram Moisés. O que o Senhor nos fez? Tirou-nos do Egito para sermos mortos no deserto? Teria sido melhor se tivéssemos ficado como escravos. Então pelo menos estaríamos vivos. Não tenham medo, respondeu Moisés. Nós não estamos presos. Deus lutará por nós. Aqueles egípcios que você vê hoje, você nunca mais vai vê-los novamente. Tudo o que você tem que fazer é ficar calmo. Confie em Deus. O povo não acreditou em nada do que Moisés disse. E eles entraram em pânico. Nós vamos morrer! Os israelitas corriam de um lado para o outro. E eles viram os egípcios se aproximando. Moisés tentou acalmar o povo,
mas eles estavam muito assustados para prestar atenção ao que ele estava dizendo. Deus lhes disse: por que você está chorando assim? Em seguida, a coluna que os conduzia ficou em frente ao exército egípcio para impedi-los de avançar. Deus disse a Moisés o que fazer. Vá para o Mar Vermelho e levante o seu cajado. Moisés levantou seu cajado. Um vento forte de Deus soprou sobre as águas. De repente, o mar estava dividido em dois. Um caminho foi formado entre as duas paredes de água. O povo e todos os seus rebanhos caminharam entre as ondas. Eles mal podiam acreditar no que estava acontecendo. O mar era para eles um muro de água à direita e um muro de água à esquerda. Meu Deus! Pela manhã, quando todos estavam seguros do outro lado da costa, o exército do faraó seguiu os israelitas. Se eles podem atravessar em terra firme no meio do mar, nós também podemos, disse o faraó. O exército egípcio partiu ao longo da estrada. Eles estavam a meio caminho entre as duas margens, quando Deus disse a Moisés: levante o seu cajado novamente. Moisés levantou o cajado sobre o mar e a água voltou ao seu estado normal. As carruagens, os cavalos e o exército egípcio foram varridos pelas águas. Para todo o exército que tinha ido para o mar para perseguir os israelitas, nenhum deles foi deixado vivo. E quando os israelitas viram que estavam salvos, se regozijaram e agradeceram a Deus, dizendo: sim, Deus é o nosso guia. E todos eles acreditavam em Deus e em seu servo Moisés. E assim foi que Deus salvou os israelitas do exército egípcio. Depois de atravessarem o Mar Vermelho e serem resgatados do exército egípcio, os israelitas dançavam e cantavam canções em honra a Deus. Eles estavam tão felizes por estarem seguros. Moisés e sua irmã Miriam cantaram sobre como Deus os salvou dos egípcios. Eles tocavam instrumentos e dançavam alegremente. Até que logo chegou o dia em que eles deveriam continuar sua viagem. Eles seguiram a coluna de nuvens de Deus. Eles caminharam pelo deserto durante 3 dias. Durante esse tempo, eles não conseguiam encontrar água para beber. Eles chegaram em Mara, um lugar assim chamado porque sua água era amarga e ruim. Se eles bebessem daquela água, ficariam doentes. Ver aquela água e saber que não podiam bebê-la os deixava ainda mais sedentos. Então, o povo começou a murmurar contra Moisés e perguntaram: o que devemos beber? O que devemos beber? Estamos morrendo de sede. No Egito a gente tinha água, frutas e peixes e aqui não tem nada. Moisés gritou a Deus e lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira na água e instantaneamente a água se tornou doce. O povo correu para a água e bebeu. Moisés lhes disse: sempre lembramos que Deus realmente se preocupa conosco. Então, os israelitas chegaram a Elim, onde havia 12 nascentes e 70 palmeiras, e acamparam ali, perto da água. Logo chegou a hora de continuar sua jornada, e eles vieram para o deserto de Sim. Eles estavam viajando há cerca de 2 meses, desde que deixaram o Egito.
as pessoas estavam novamente começando a reclamar. Eles não gostavam do sol quente. Eles não gostavam da falta de comida e água. Todos eles reclamaram. A comunidade murmurou contra Moisés e Arão. O que você fez conosco? Não há nada para comer aqui? Agora vamos todos morrer de fome? É tudo culpa sua. Nós estávamos melhor no Egito. Deus cuidará de nós, disse-lhe Moisés. Confie nele. Mas o povo não prestou atenção. Então Deus disse a Moisés: vou te dar pão do céu pela manhã e carne à noite. E eu vou testá-los para ver se vão ou não cumprir minhas instruções. As pessoas devem sair todos os dias para recolher aí a sua alimentação diária. Mas no sexto dia, deve recolher uma porção dupla. E esta deve sair pronta para o dia seguinte. Moisés e Arão explicaram a todos os israelitas o que Deus havia dito. Naquela noite, o acampamento estava cheio de codornizes. Todos eles comeram. Na manhã seguinte, a terra amanheceu coberta de finas gotas de orvalho. Quando o sol secou o orvalho, as pessoas viram flocos brancos de pão. Os israelitas não sabiam o que era. E quando viram, perguntaram um ao outro: o que é isto? Este é o pão que Deus nos dá para comer. Provem, comam, respondeu Moisés. E o povo chamou de maná, que significa: o que é isso? Moisés então explicou as instruções que Deus lhe havia dado. E explicou: todas as manhãs você encontrará um maná no acampamento. Junte-o cedo e junte o suficiente para cada dia. Não o guarde para o dia seguinte. Mas algumas pessoas não deram ouvidos a Moisés. Tentaram salvar o maná para o dia seguinte. Na manhã seguinte, o maná que eles haviam salvo havia sido estragado e cheirava mal. As pessoas que eram preguiçosas não reuniram o maná suficiente para o dia inteiro. O sol nasceu e derreteu o maná no acampamento. E essas pessoas passavam fome até o dia seguinte. Na sexta-feira, Moisés disse ao povo para recolher maná suficiente para 2 dias. Porque Deus não enviaria o maná no sábado. Algumas pessoas não ouviram. Outras vezes, o maná tinha sido danificado pelo armazenamento. Pensaram que estragaria também no dia seguinte. Mas este não foi o caso. E no sábado, não havia maná no acampamento. No final da primeira semana, os israelitas entenderam que tinham que seguir todas as instruções de Deus à risca para ter comida fresca todos os dias. Toda a comunidade israelita partiu do deserto de Sim e acampou em uma terra chamada Refidim. Mas não havia água para beber. Assim, eles exigiam de Moisés: dê-nos água para beber. Os israelitas estavam sedentos e murmuravam contra Moisés: por que você nos tirou do Egito? Só para nos matar de sede? Então, Moisés clamou ao Senhor e ele disse: o que devo fazer com este povo? Apenas para ser apedrejado até a morte? Deus disse a Moisés para golpear a colina perto de Horebe com a vara, e a água sairia dela para o povo beber. E Moisés o fez. Havia um povo chamado Amalequita que atacava os israelitas. Moisés ordenou a um jovem chamado Josué que escolhesse alguns homens para combatê-los.
Enquanto Moisés ficava no topo de uma colina, com uma vara gritando a Deus, Josué seguiu as ordens, buscaram as armas que pegaram no Egito, chamou um grupo de homens e foram batalhar contra os amalequitas. Mas não sabemos lutar. Por sua vez, Moisés, Arão e um homem chamado Ur subiram a colina. Enquanto Moisés mantinha seus braços erguidos, a batalha balançava a favor dos israelitas. Mas, com o passar do tempo, os braços de Moisés se cansaram, de modo que a batalha se desviou em favor dos amalequitas. Arão e Ur, vendo que Moisés estava cansado, pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele, para que ele pudesse se sentar sobre ela. Então Arão e Ur seguraram seus braços e Moisés conseguiu mantê-los firmes até o pôr do sol. E assim, os israelitas derrotaram o exército amalequita ao fio da espada. E assim, alguns dias depois, Moisés, como o único líder, teve que resolver os problemas de todos os israelitas. Havia uma fila longa de pessoas que queriam um conselho de Moisés. Logo foi dito a Moisés que ele tinha visitas. Quando Moisés saiu para encontrá-los, era seu sogro Jetro, sua esposa Séfora e seus 2 filhos, Gerson e Eliezer. Os filhos de Séfora e Moisés haviam retornado à sua terra natal, Midian, antes de chegarem ao Egito. E seu pai Jetro os recebeu. Moisés ficou muito feliz em ver sua família e seu sogro. Jetro disse a Moisés que havia ouvido tudo o que Deus havia feito por Moisés e pelo povo de Israel, e como ele os havia trazido para fora do Egito, e ele exclamou: Bendito seja o Senhor, que vos libertou da mão dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os seus deuses. Depois, fizeram um banquete para comemorar. No dia seguinte, Moisés continuou o seu papel de juiz do povo. Quando Jetro viu que Moisés tinha muito trabalho a fazer, ele lhe disse: Não é correto o que você está fazendo, Moisés. Você tem muito trabalho. Você não deve realizá-lo sozinho, pois você se cansará e as pessoas com que você está se cansarão também. A tarefa é pesada demais para você. E aconselhou: Você deve escolher um grupo de pessoas capazes, que amam a Deus e abominam os ganhos obtidos indevidamente. Você os nomeará como chefes para ajudá-los. Deixe-os lidar com casos simples e casos difíceis também trarão a ti. Isso aliviará seu fardo, pois eles o ajudarão a carregá-lo. Se você colocar isso em prática e Deus assim lhe ordenar, você será capaz de suportar. O povo, por sua vez, irá para casa satisfeito. Moisés ouviu a voz do seu sogro e seguiu suas sugestões. Mais tarde, Moisés admitiu ao seu sogro e depois voltou para a terra de Midian. Em vez disso, os israelitas partiram para o deserto do Sinai, lugar onde Deus estabelecera as ordens para os israelitas. E aí é que Deus estabelece suas ordens para eles e os 10 mandamentos israelitas. Os israelitas chegaram ao Monte Sinai 3 meses depois de saírem do Egito. Todos eles acamparam em frente a uma enorme montanha. Moisés sabia que Deus queria encontrá-lo lá. Então, ele subiu. E dali, Deus o chamou e disse a ele: Moisés, anuncie ao povo de Israel que, se me obedecerem e cumprirem meu pacto, serão meu povo especial entre todas as nações. Embora toda a terra me pertença, vós serei para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa.
Moisés desceu da montanha. Ele reuniu os líderes do povo e lhes contou o que Deus havia dito. O Senhor Deus nos escolheu como um povo especial. Você vai segui-lo? Você vai obedecê-lo? E todas as pessoas responderam com uma só voz: 1, 2, 3. faremos tudo o que Deus disser. Deixa eu falar. Então vai Moisés falar. trouxe a resposta do povo a Deus. E Deus lhe disse: vou aparecer diante de vocês no meio de uma nuvem espessa, para que as pessoas possam me ouvir falar com você e ter sempre confiança em ti. Vá ao povo e o santifique hoje e amanhã. Diga a eles para lavarem suas roupas e se prepararem para o terceiro dia. Pois nesse dia eu descerei no Monte Sinai à vista de todo o povo. Diga a eles para não subirem a montanha, nem mesmo para pôr os pés nela, pois quem ousar tocá-la morrerá. Eles só podem subir a montanha quando a trombeta for tocada. Ok. Moisés foi ao chão e fez tudo o que Deus havia pedido, e o povo também obedeceu. Quando a manhã chegou, no terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma nuvem espessa assentou sobre o Monte Sinai. Um estrondo da trombeta fez tremer todos no acampamento. Isso, vamos. Perfumas. Todos os israelitas saíram para ver o que estava acontecendo. As pessoas podiam Todos, ouvir o anda. som, Levanta. não conseguiam ver de onde ele vinha. Deus falou e trouxe o conhecimento dos mandamentos. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Eu o tirei do Egito, o país onde vocês eram escravos. Não terá outros deuses além de mim. Você não deve curvar-se diante deles. Blá, 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 blá. Não tomará o nome do Senhor, seu Deus, em vão. Eu sou o Senhor. Não terei por inocente quem ousar usar meu nome falsamente. Lembre-se do dia de sábado, para mantê-lo santo. Trabalhareis 6 dias. Fazei nele o que tiverdes de fazer. Mas o 7º dia será um sábado para honrar o Senhor, vosso Deus. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás. Não cometerás adultério. Não roubarás. Não tome nada que não seja seu. Não mentirás. Nem dizerá coisas falsas. E não cobiçarás nada de seu vizinho. Ao ver o trovão e o relâmpago, o som da trombeta e a montanha de fumaça, os israelitas tremeram de medo e mantiveram distância. Moisés disse ao povo: venham todos vocês! Deus quer se encontrar com todos nós. Mas eles suplicaram a Moisés: vá você e fale conosco, Moisés, a gente vai te ouvir. Se Deus falar conosco, certamente morreremos. Não tenham medo, Moisés lhes respondeu. Deus veio para testá-los, para que vocês possam temê-lo e não pecar. Mas os israelitas se recusaram. Deus ouviu o povo e ordenou a Moisés: diga aos israelitas, vocês me ouviram falar dos céus. Não façam deuses de prata ou ouro. Não os adorem. Faça apenas um altar de terra, e você possa oferecer em meu nome oferendas de suas ovelhas ou de seus touros, e eu os abençoarei. Vós, Moisés, vinde comigo à montanha, para que eu vos diga todos os mandamentos, estatutos e julgamentos que ensinarei ao povo para fazer na terra e que eu lhes darei. Ok. Moisés o fez. Josué foi parte do caminho com Moisés e ele ficou lá para esperar por ele. Lá, Deus e Moisés tiveram uma longa conversa. Deus explicou os mandamentos em detalhes. Ele deu 2 tábuas de pedra, onde o próprio Deus havia escrito as leis sobre as tábuas. Então Deus explicou sobre como adorá-lo e como o povo deveria se comportar. Tudo isso para fazer de Israel uma nação de retidão e generosidade, para
para ser diferente de outras nações. Deus também diz a Moisés que quer uma presença santa, divina e boa, e para que habite entre o povo de Israel. Então, Deus explicou em detalhes as roupas dos sacerdotes e os planos de arquitetura para a construção de uma tenda sagrada, que ele chamou de O Tabernáculo. Terá um pátio no lado de fora, um altar e uma tenda com um quarto no meio. Dentro da sala, que é chamada Lugar Santíssimo, haverá uma caixa dourada chamada Arca da Aliança, que terá entalhes angélicos. Cada entalhe tem um simbolismo representando o Jardim do Éden, o lugar onde Deus e os homens viveram juntos. Entretanto, já havia passado muito tempo. O povo tinha esperado que Moisés descesse da montanha. Quando ele não apareceu, eles pensaram que Moisés tinha morrido. Mas uma vez, eles decidiram não confiar em Deus. Então, eles disseram a Arão: Moisés já está certamente morto. Queremos um Deus para adorar. Sim, os egípcios têm deuses de ouro. Por que os nossos deveriam ser invisíveis? Ele lhes disse que esperaria um pouco mais, disse Arão. Moisés está voltando. Não vamos esperar mais, queremos um Deus agora. Procure todo o ouro que puder encontrar e traga até mim. Então, fizeram. Muitos israelitas buscaram ouro e o trouxeram para Arão. Arão o derreteu e fez dele um ídolo, com a forma de um bezerro. Então, ele exclamou para o povo: Israel, aqui está o teu Deus, que o trouxe para fora do Egito. No dia seguinte, os israelitas se levantaram cedo e festejaram. O vídeo é dobrar o calção embaixo. Dançavam, Mas olha só como você deixa a tua roupa. bebiam. É assim mesmo, filho. Dona, isso não é para fazer barulho lá, não. Isso Moisés havia levado não é. 40 Dobra mais dias uma vez. desde que subiu a montanha. Deus lhe disse Yeah. que algo terrível havia acontecido. O povo já tinha esquecido suas promessas. Deus estava muito triste e zangado. Moisés, vai e desce. O povo já se tornou corrupto. Vai ter que Muito ser, cedo, não faz se barulho. afastaram do caminho que eu lhes ordenei que fossem. Calma aí, não é para fazer barulho. Tenho notado que eles são um povo teimoso. Eles fizeram um ídolo e se curvaram diante dele. Castigarei cada um deles. Mas de vocês, eu farei uma grande nação. Moisés suplicou a Deus que os poupasse. E ele lembrou a Deus a promessa de seu servo Abraão, Isaque e Israel. Então Deus se acalmou e desistiu de punir o povo. Moisés desceu da montanha e levou consigo as tábuas de pedra com os 10 mandamentos escritos nelas. Quando Josué ouviu o barulho e os gritos do povo, ele disse: Eles ouvem no campo gritos de guerra. Mas Moisés respondeu: Esses não são gritos de guerra, mas o que eu ouço são canções. Quando Moisés viu o bezerro de ouro, ele o queimou de raiva. Sua fúria, ele jogou as 2 tábuas no chão, quebrando-as em pedaços. Vocês são um povo perverso, ele gritou para eles. Ele pegou o bezerro que tinham feito e o atirou no chão e o destruiu até pó. Como vocês podem fazer isso depois de tudo que Deus fez por vocês? Moisés clamou a eles. Meu irmão, não fique bravo, respondeu Arão. Estas pessoas estão fora de controle. Me pediram para fazer um Deus para elas adorarem. Na verdade, pensavam que você estava morto. Esse que vocês têm por Senhor, vem a mim. E se uniram todos os levitas. E Moisés mandou castigar as pessoas que estavam adorando o bezerro. Algum tempo depois, Moisés subiu a montanha novamente para suplicar a Deus